Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que está há 8 anos aqui com a gente, 8 anos ouvindo falar sobre literatura contemporânea. Nem pensávamos que chegaríamos tão longe, Jéssica e eu. Jéssica está numa bateria de trabalho esses tempos, ela não está conseguindo bater a agenda de gravação, mas ela deixou um beijo a todos, ela está sempre aqui. E a semana que vem ela volta, semana que vem vai ter uma gravação muito especial. A Jéssica vai estar junto com a gente. Se você está chegando no Rabiscos por conta da Júlia, eu quero pedir para você conhecer os episódios antigos, ouvir o podcast também. Semana passada, a gente ouviu o escritor norte-americano Peter Schmidt, que está no Brasil, para falar sobre a sua organização de estudo, que é a economia da atenção. Ele e um grupo de pesquisadores fazem um trabalho muito legal de entender como que a atenção é comercializada nos dias de hoje, como que as grandes empresas disputam a atenção não só pela narrativa, mas também pela forma e conteúdo. Então o papo foi muito legal. Ele tem um livro dele que lançou agora nos Estados Unidos. Ele falou um pouco de como foi organizar o livro, de como foi chegar nas conclusões que chegou. Ele escreve para o The Guardian, enfim, ele é um cara muito legal. Fala português, então é um papo que dá para entender. Ele fala bem devagar, mas dá para entender completamente. Convido aí você a ouvir, então, o episódio da semana passada. Sem mais delongas, hoje a gente recebe, então, a escritora Júlia da Silva Moreira, autora do livro Acho que Vamos Todas para o Céu. Ela constrói uma narrativa que acompanha aí sua história desde a infância, quando ainda era um menino, passando pela adolescência, marcado pela descoberta da identidade, a ruptura com a família também, o período que precisou sobreviver nas ruas. Eu amei o livro, já falei isso para a Júlia, eu amei conhecer essa história. É um livro, sobretudo, de experiências, experiências duras, desde a expulsão de casa, enfim, estratégias de sobrevivência, mas é também um livro de encontros, né? Encontros decisivos, encontros afetivos, que transformaram aí o caminho da autora. E eu estou falando que ele é autobiográfico, mas eu não sei se ele é autobiográfico totalmente. Eu acho que a gente pode começar daí. Seja bem-vindo, Júlia. Prazer enorme falar contigo, viu? Oi, prazer, muito obrigada por ter me convidado, estou muito feliz, é o primeiro podcast que eu participo, na verdade, Ah, então um bom encontro, então. então. Mas muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz, eu já acompanho você há um tempo, já faz uns 2 anos, eu acho, que eu ouvi os episódios, né, de lá tem algumas pessoas que já passaram aí, muito interessantes, muito legal. Importantes, né. Mas sobre ser autobiográfico, eu não sei até que ponto a gente pode denominar autobiografia, mas eu gosto muito de usar elementos da minha vida e transformar em algo maior, né, e fazer uma coisa ali ficcional. Então, por exemplo, eu nunca conheci a Lígia Fagundes Telles, né. Eu eu criei ali, eu fiquei por muito tempo olhando fotos do apartamento da Lígia, porque as 2 meninas elas vão visitar a Lígia na casa dela, então eu fiquei ali olhando foto, o que que tinha na casa da Lígia, fiquei vendo muitos vídeos da Lígia para ver se eu conseguia captar algum trejeito dela, né. Tem um negócio que ela fazia muito com as mãos, que era fazer isso assim, né. Apontar para as coisas. E não apontava para nada, era o jeito dela, né, de falar. Então, eu fiquei vendo muitos vídeos dela e foi daí também que surgiu o nome do livro. O título surgiu daí. Tem uma entrevista da Lígia com o Marcelino Freire, e no final alguém faz uma piada e ela fala: "Ah, acho que vamos todas para o céu, todos para o céu". Ela diz isso no masculino. E eu fiquei com essa frase por um tempo, usei numa das falas da Lígia no livro, e eu tinha um título anterior que eu não estava muito feliz. E naquela época, o o livro ele ia ser um livro de contos. Eu tinha escrito uns 6 contos, 5 contos que eram bem longos, né, e tinha um conto que se chamava Acho que Vamos Todas para o Céu, que era a última fala da Lígia, nesse conto. E eu estava fazendo esse curso com o Marcelino, né, que foi dali que surgiu o convite para publicar na Diadorim. Eu estava fazendo esse curso e
eu queria eu falava para o Marciano: "Poxa, eu não sei, eu não queria publicar um livro de contos, porque os contos eles estão muito conectados, né, parece que sempre são os mesmos personagens". E tinha uma personagem que, assim, se eu trocasse o nome dela, né, ela tinha outros nomes, mas ela era sempre a mesma pessoa, na minha cabeça. Tá. E aí eu pensei: "Cara, eu vou dar o meu nome pra essa personagem". Eu dei o meu nome pra ela, chamei uma outra de Luana, e esses contos do começo, eles viraram capítulos e foram se ampliando, então aí comecei a dividir mais capítulos, né, e chegou no romance. Então foi assim é. Então é um Então núcleo de memórias, mas, assim, são poucas as minhas memórias que tem ali naquele livro. ah, São coisas, ah, né, por exemplo, o a capa do livro tem esse girassol, né. uhum. Aconteceu comigo uma vez de eu ter um girassol na minha casa e no dia seguinte ele estava cheio de bicho, sabe. Então, assim, eu fui foi surgindo, foi virando uma coisa maior, tem coisa da minha vida, e eu acho que o mais legal é isso, né, você poder brincar com a realidade, com a ficção. Eu acho que tem muitos autores que eu amo demais e que eu mesma, a gente cai nessa armadi não sei se é uma armadilha, eu acho que não, porque é uma coisa uma sensação boa de eu, por exemplo, estar lendo um livro e eu criar aquela imagem, porque eu crio imagens na minha cabeça, daquela autora como personagem. Não sei se todo mundo faz assim, mas eu faço muito isso. Eu faço também e fica mais fácil, porque parece que consegue encarnar mais ali, né, a concretude. Eu li recentemente, no clube do livro que eu faço parte, o livro O Parque das Garotas Magníficas, acho que é isso, da Camila As Sosa irmãs. das Irmãs Magníficas, isso. É. E é um livro que eu li recentemente, acho que foi o penúltimo livro que eu li antes de ler o seu. E aquele livro me mostrou alguns caminhos, assim, curiosos que eu, encontrei alguma semelhança com o seu. A Amara também é uma querida amiga, já veio aqui, a Amara Moira, que já veio aqui no Rabiscos, e a gente já falou um pouco também sobre algumas coisas que também soavam semelhante. Mas o seu livro em especial, ele me pegou num lugar muito, diferente. Por quê? Porque o começo da narrativa sendo a sua família, a sua, que eu digo da personagem, né, dentro desse Sim, contexto que pode você falar, minha. é, dentro desse contexto que você falou, que tem algumas coisas muito interessantes ali, uns elementos muito interessantes. Você falou da Lígia Fagundes Telles, né, para o pessoal que está de casa saber, dentro do livro, em algum momento, a personagem principal, ela faz amizade com a Lígia, se encontra numa sorveteria, depois passam a trocar telefones e, enfim, viram amigas. Só para contextualizar. Mas antes disso tudo, você tem um começo muito triste do livro, que é uma mãe, vou contar um pouquinho de spoiler, né, acho que não tem tanto problema não. Mas que é uma mãe, eh, falando de um filho que já morreu, né, e pouco tempo depois você descobre que esse filho não morreu, esse filho transacionou. E isso é muito diferente para mim, porque começa com um tipo de afeição ali, aquela aquela pena, né, da mãe que tem no colarzinho o menino e tal. O que que isso representa para você hoje, já mulher madura, crescida, olhar para trás, assim, como que você acha que isso impactou lá no começo? Depois a gente vai falar dos outros percalços, mas lá no começo, como que isso ainda te afeta e se é isso mesmo que aconteceu no livro? Eh, a história dessa mãe, eu queria humanizar ela, sabe. Eu não queria que ela fosse eu queria que ela fosse uma vítima da sociedade, mesmo que ela é, porque é uma mãe que ela quer amar a filha, mas por conta da sociedade, da religião, ela não consegue e isso machuca muito essa mãe. Então, sobre sobre a infância, né, como que eu trago isso, eu acho que a literatura, como dizia a Lídia, né, a literatura é uma forma de amor, eu acho que para mim isso se tornou eu fazer as pazes com aquela criança. Então pegar tudo aquilo ali que me acontecia na minha infância, que foi uma infância eu não quero, né, fazer drama por conta disso, mas acho que toda a infância, a maioria das pessoas LGBT tem uma infância muito, eh, difícil, né,
por conta do bullying que a gente sofre. Eu sofria muito bullying na escola. E eu acho que a escrita para mim foi uma forma de pegar tudo aquilo ali e transformar em algo que me trouxesse paz e que, eh, me trouxesse algo que eu pudesse me conectar com aquela criança, eu olhar para aquela criança, eu dar as mãos para ela. Então eu acho que a literatura me trouxe isso, me trouxe paz com aquela criança que eu já fui e poder me reconectar com ela, porque durante muito tempo, como se eu tivesse empurrado ela para longe mesmo, para me esquecer dessa criança. Eu imagino, e quando você fala do bullying, né, da agressão de outras crianças, ou do coleguinha, e às vezes até dentro de casa, é um termômetro que foge até de uma família que vamos supor que seja protetiva, uma família que entenda. A partir do momento que sai da casa, perde-se um pouco o controle disso, né. E eu fiquei pensando lendo o seu livro, eh, quão difícil deve ter sido para uma criança que vai se desprendendo da primeira fase da infância, depois entra na adolescência, e de repente você faz um encontro da personagem com a Duda, né, com a personagem que chama Duda, e e fala, né: "Meu nome é Júlia", né, e ali parece que nasce muita coisa ali naquela frase, naquele momento do livro, né. E eu queria entender isso na história, né, se existe um momento que o Maurício deixa de dar conta de quem é, e quando você escreve sobre essa transição também do nome, dessa identidade, não parece só uma mudança de nome, mas parece uma disputa pelo direito de narrar a própria vida, assim, né. Essa personagem que aparece ali, vou essa foi uma pessoa da minha infância, ela existiu mesmo. Só que assim, eu via essa pessoa de longe, eu nunca conversei com ela, e era uma pessoa, assim, que eu olhava, assim, e me dava uma sensação estranha, sabe, porque parecia que eu via ali, mas não queria, sabe, aquela coisa. Então, ela foi uma presença muito forte na minha vida. Eu acho que naquela época, quando a gente cresceu nos anos 90, que foi um momento em que as pessoas trans na TV, elas eram muito demonizadas, então, quando eu olhava aquilo ali, eu pensava: "Poxa, mas eu sou assim, mas eu não sei se eu quero ser assim, porque eu acho que essa pessoa sofre demais". Mas ao mesmo tempo já sofria, né. Então, eu acho que essa ligação, esse encontro da criança ali de borboleta com a Duda, é essa forma da criança poder se entender, né, e poder ali se conectar com os medos dela. Porque a criança tá ali de borboleta, olhando para aquela travesti que tem marcas de barba no rosto, e ela tem medo, porque ela quer ser aquela pessoa, mas ao mesmo tempo ela não sabe como vai ser aquele futuro. Então, eu acho que esse encontro, para mim é um dos mais importantes no livro, né, essas 2 pessoas que são bem fortes ali, né, no livro. E a criança ela tá, é a primeira vez que ela sai de casa de menina, e é a primeira vez que ela fala o nome dela. Então o capítulo termina com ela dizendo o nome, né, que ela se chama Júlia. Nossa, eu achei muito boa essa parte, assim, do livro. Eu acho que a conexão foi muito grande, assim, quando eu estava lendo, porque eu fiquei tentando entender também o contexto familiar, né. A história tem também uma uma relação com o irmão, né, até da expulsão da casa, o irmão que também não aceita, e por ser homem, ele talvez, né, foi ouvido, né, ali, foi respeitado, e a gente tem uma onda conservadora acontecendo, né, no Brasil e no mundo, né. Você que tá na Alemanha, você pode dizer também que não é só aqui que a gente tem visto essa onda conservadora, e nunca tem se falado tanto de família, né, nunca tem se falado tanto de família, defendido família. Ontem a gente viu no mês da mulher, né, um agressor, sabidamente agressor, condenado, né, então a gente pode falar que ele agressor,
Dado Dolabella, por exemplo, se candidatando a deputado federal e falando que ele vai fazer um mandato pela família, né. Eu queria entender um pouco a família para você, a família dentro de casa e a família extra casa. Como que foi escrever isso e como que você sente isso dentro da sua personalidade também? Hum, por muito tempo eu tive que ressignificar essa questão da família. Eu tive que encontrar minha família, fazer a minha própria família, porque a família que eu tinha não conseguia me dar aquela estrutura que eu precisava, né, aquele aquela base que eu precisava ali de família. Então a família foi, foram os meus amigos, né, são os meus amigos. E hoje, assim, eu tenho a minha família é a minha família, né, eu sou muito próxima da minha avó, que é que sempre, assim, a gente teve sempre uma conexão muito grande, mas eu acho que no livro, né, nessa questão de família, o que o livro quer passar é que a família pode ser construída por qualquer pessoa, pode ser né, uma uma pessoa e no caso a outra amiga dela que é travesti, podem ser, hã, amizade entre homens, enfim, né, eu, a minha gata, que a gente mora nós 2 sozinhas, somos uma família, eu acho, né. Então eu acho que o livro quer mostrar isso, que a família a gente pode fazer assim, a família ela só pode ser construída com amor, né, eu acho que não dá pra existir família ali se não tiver amor. Você falando, eu lembro muito da figura da Luana, né, que em algum momento ela aparece, a sua amiga ali, que acaba sendo confidente, que a gente conhece um pouco da história dela também. E eu vejo a Luana, você fala desde a época do blog, né, que começa, eu vejo muitas Luanas nas histórias que eu leio, porque são as pessoas que vão para a rua quando a porta de casa se fecha e a rua se abre, geralmente tem uma figura muito representativa que tá junto, né, custe o que custar, assim. E é muito comum essas histórias, assim. Eh, você sente e sentiu o quê com a rua quando você sai de casa? Como que isso te toca em questão de medo, em questão de desafio, ou em questão de preciso enfrentar porque eu não tenho outro caminho, assim? Hã, eu na verdade, eu nunca trabalhei na rua. Então, para construir essa personagem, eu tive que eu sabia, né, eu sei como funcionam essas coisas, eu sempre fui muito próxima, né, de pessoas, de meninas que trabalharam na rua, né, que se prostituíram. Eu, já tive que fazer coisas que, assim, que, né, não mas eu acho que para construir essa personagem, eu ouvi muitas pessoas que trabalham nas ruas, eu lembro de muitas histórias, né, eu sei de muitas histórias que aconteceram nas ruas. Tem um livro, né, muito bom, que fala de todas as essas meninas que trabalharam ali no centro de São Paulo, eu acho que é Rainhas de alguma coisa. É um livro biográfico e conta as histórias, né, das cafetinas ali no centro de São Paulo, porque chega a ser até uma máfia, né, porque as meninas que se prostituem, elas ficam, hã, reféns dessas ficavam, né, hoje em dia é diferente, né, hoje em dia mudou muito, mas antigamente era assim, quando existia menos a internet, né. Então, no livro, por exemplo, o sonho das meninas é fazer fazer as coisas ali na internet, ter o próprio negócio delas ali na internet. Eu escrevi para mim eu acho que não tinha como não usar a prostituição para uma menina que sai da casa com 16 anos. Eh, e eu queria explorar isso de alguma forma não muito triste, sabe.
eu queria explorar ali de uma forma um pouco menor, porque o livro tem um livro da As Malditas, hoje se chama As Malditas, né, que foi republicado, que é o do O Parque, e que ele explora tudo isso, né, essa prostituição ali. Então eu queria mostrar isso de uma outra forma, né, que não fosse tão triste, assim, porque eu acho que a vida das travestis que trabalham na rua, em geral, né, não é uma vida, assim, de tristeza, né. Então eu queria lhe mostrar que elas poderiam também, né, elas viam beleza nas coisas pequenas da vida, né. Elas iam, elas são felizes do jeito delas, e que não é só a violência, não é só a tristeza. Então, foi daí que começou a surgir esse último capítulo, né, que o livro nasceu, na verdade, com o último capítulo, que é o final ali, que ela tá contando a história dela quando ela já é idosa. E isso nasceu ainda, inclusive, numa oficina do João Silvério Trevisan, que ele elogiou muito esse conto, então eu comecei a ampliar, né, eu aumentei essa personagem, ela foi para outros contos, enfim, mas o livro ele nunca teve esse foco, essa questão de ter esse foco grande, assim, na prostituição. Eu acho que você faz isso muitíssimo bem e você está super bem acompanhada, né, das oficinas, das pessoas que leram, assim, né, antes, né, o livro e dentro dessa transformação que acabou sendo, né, de contos para uma estrutura em prosa. E eu ouvindo você falar, eu já te falei isso também, que essa sua sensibilidade para lidar com temas espinhosos e para qualquer pessoa possa ler e entender e ser empático, para usar uma palavra da moda, faz com que a gente, se conecte também com esse universo que é tão agredido, né. E como que você agora fazer uma pergunta pessoal, fugindo um pouco do livro, né. Você que não mora no Brasil, como que você vê as vivências hoje? Você citou aí que hoje em dia é um pouco diferente as meninas que vivem na rua, por exemplo. Hoje elas não têm tanto cafetina, né, hoje elas conseguem gerir o seu próprio dinheiro, administrar seus encontros e tal. Isso também, mas como que é para você, hoje em dia, encarar depois de já ter vivido, de já ser uma mulher mais experiente também, como que você vê a sociedade de hoje e pra que caminho a gente tá indo, assim? Eu acho que a sociedade mudou muito, assim, né. Hoje a gente vê pessoas trans, mulheres trans, travestis trabalhando em empregos, hã, ditos normais, né, que antigamente era muito mais difícil. Então a gente vê, né, eu eu tenho uma amiga que é trans e que ela se formou recentemente em direito, ela é, né, inteligentíssima e tal, e eu acho que tá cada vez melhor, assim, né, a gente vê também na TV, né, na ficção, tem a novela que a moça é uma farmacêutica, então tá mudando, são passos muito pequenos, passinhos, mas aos poucos a gente vai mudando isso, a gente acaba, tendo as pessoas trans acabam tendo mais essa oportunidade de estar ali de dia, né, não só à noite, de estar durante o dia com as outras pessoas, e não somente saindo de casa à noite. Eh, esse livro que eu escrevi, esse primeiro, eu queria tocar um pouco nesse assunto da noite, mas eu acho que hoje o o o assunto não é só esse. Então, a gente vê travestis fazendo mil e outras coisas, sendo cozinheiras, sendo advogadas, sendo professoras. Eu trabalhei aqui por 4 anos com ensino infantil, então eu acho que tem muita coisa ainda que a gente pode escrever, né. Eu tô agora escrevendo uma história de uma moça trans que é uma história que fala de muito amor, assim, que ela eu acho que a gente vê muito pouco isso, né. Agora tem a novela, por exemplo, que eu acompanho, mas antes eram só histórias em que envolviam, hã, prostituição
e também eram coisas caricatas, engraçadas, né, porque travesti é só para nos fazer rir, inclusive ali no meio LGBT são as que fazem a gente rir, mas isso está mudando, então, eu gostaria de ver essas histórias de pessoas trans fazendo coisas que são normais para todo mundo, né, de mulheres trans que se apaixonam, de travestis que se apaixonam, que sonham, sabe, e não só ali na mesma tecla, na mesma coisa que sempre querem colocar a gente naquele mesmo lugar. Então eu quero ainda muito, né, que outras meninas escrevam, que outras meninas produzam. A gente vê meninas que são artistas, né, que estão aparecendo em revistas famosas, né, pessoas fazendo ali coisas que a gente nem imaginava, assim, no passado, há 10 anos atrás, que era muito mais difícil. Então é isso. Hoje a gente tem uma deputada federal, Erika Hilton, que é um Exato. símbolo maravilhoso, né, assim, tá brigando por direitos, tá tão em voga. É legal ouvir você falando isso e eu queria perguntar isso também, você falou do amor algumas vezes, né. O livro, o amor aparece em alguns momentos, né, aparece no começo, na decepção também, do amor não correspondido, né, da da humilhação também, né, com no caso, na história, uma das humilhações é de não ter o amor correspondido e ter sido ofendida por isso, inclusive, né. Como que é o amor para você na literatura e na vida real, e como falar de amor em 2026? Esse livro eu tenho as decepções dele, né, como você falou, porque eu queria deixar algumas coisas para eu abordar no outro livro. Então eu não queria falar: "Não, ainda não pode, ela essas personagens ela ainda vão ficar um pouco assim, né, elas estão ali se amando elas mesmas, elas estão procurando o amor por elas, né, elas estão ali crescendo como pessoas, elas estão ali como amigas", né. Então é um livro que fala sobre amizade, sobre família, né, sobre o preconceito, e o amor ele aparece ali, mas ele vai, mas ele não aparece tanto. Porque o livro que eu estou escrevendo, ele é sobre o amor, né, sobre o amor da personagem por si mesma e também dela e dos relacionamentos que ela tem ali com outras pessoas. Então, o amor para mim em 2026, eu acho que é difícil, né, porque eu acho que as pessoas estão cada vez, assim, mais acho que com o uso da tecnologia, de aplicativos, as pessoas estão cada vez mais passando para o próximo, então elas acabam deixando de querer conhecer aquela pessoa mais a fundo, porque tem uma crença que sempre vai existir algo melhor. Então acho que o amor de hoje em dia é muito mais difícil com o amor de 25 anos atrás. Eu não sei, eu não vivi essa época, né. Eu vivi essa época, mas eu não vivi, você sabe, porque eu ainda naquela época eu não acho que a gente como pessoas LGBTs, a gente vive uma adolescência muito tardia. Então eu não passei por essa adolescência de levar o namoradinho pra casa, de me apaixonava, mas então vivi essa adolescência muito tardia, e esse livro que eu quero muito trazer isso, né, de uma mulher de 30 anos que que tá vivendo essa adolescência tardia dela. E esse livro tá como? Tá vindo já? Está chegando? Tá, tô ainda procurando a narradora, né, tô ainda decidindo como escrevi já umas 30 páginas, mas eu reescrevi com uma outra narradora, porque talvez eu pensei: "Ah, eu acho que vai ficar melhor na terceira pessoa para eu me distanciar um pouco", porque eu queria né, tentar outras formas de contar aquela história, que não fosse só me aproximando tanto, né, dar uma distância, assim. Mas É. eu tô tomando meu tempo. Nosso dilema eterno de quem escreve, né, essas vozes às vezes é mais difícil do que E entender a história que a gente quer contar, né. Júlia, eu tô muito feliz com o papo, a gente tá indo pra reta final aqui, eu gostei muito de te conhecer, muito de conhecer sua obra. E a gente tem um quadro aqui chamado Na Sua Estante, onde eu pergunto para o convidado, pra convidada, algum livro que marcou a vida, algum livro que tá lendo nesse momento, algum livro que queira indicar. Sabe que é um quadro muito querido aqui pelos ouvintes, eles sempre elogiam, sempre querem saber, fazem listas com base no que é indicado no episódio.
Queria ouvir de você. Olha, acho que um livro que me marcou, assim, um dos, né, foi As Meninas, da Lígia, que foi o primeiro que eu li dela, né, depois dos contos. Então foi um livro que, assim, que me formou, meio que me deu uma formação de escritora, porque aquele livro ele é de 1970 e alguma coisa. Ele tem uma narrativa muito diferente, né, que ele vai pra primeira ele mistura ali as personagens e ele muda, assim, de uma hora para outra. Então você tem que estar muito atento com aquelas narradoras, né, são 3. Então é um livro que eu pensei: "Nossa, mas pode escrever assim, olha só". E ele tem aquele fluxo de consciência que vai se misturando, então, foi um livro que me ensinou, assim, muita coisa. Outro livro que eu amo demais foi o primeiro que eu li da Clarice Lispector, que é Uma Aprendizagem, o livro dos prazeres, que é o livro que eu mais gosto dela. E aí tem os livros de contos das 2 que eu amo demais. Um livro que eu até separei aqui, eu gosto muito, que é do Victor Eringer. Nossa, eu adoro ele, inclusive vai fazer amanhã, eu acho, depois de amanhã vai fazer aniversário da morte dele, né. Ah, jura? Não sabia. É o Não Sou Poeta, que é esse daqui. Ficou lindo esse livro, E né. oi? Ficou lindo esse livro, lindo. É, ele ficou lindo, ele tem essa capa lindíssima, então ele tá todo rabiscado, porque é um livro, assim, que me ajuda, né, a também a eu gosto dessa uma coisinha ali de poesia, sabe, de dar uma brincada, então é um livro que me ajuda muito, que eu amo demais. Eu acho eu recomendo também muito Caio Fernando Abreu, que é outro que me formou, assim, né, que me ajudou muito a escrever. E um livro novo que eu tenho lido recente, que eu gostei muito, foi A Insubmissa, da Cristina Peri Rossi, que é uma uruguaia. Ela tem 80 e poucos anos hoje, é um livro recente, acho que ele tem uns 4 anos só que foi lançado, e foi traduzido recentemente no Brasil. É um livro sobre é autobiográfico, então ele conta sobre a história da infância dela. Ela é uma mulher lésbica, e é uma mulher que ama mulheres, né, e ela mostra muito isso no livro, né. Ela tá ali já com 4 anos de idade, ela queria casar com a própria mãe de tanto que ela ama a mulher. Então é um livro que Tô eu ensaiando pra ler esse livro faz tempo. é Tô ótimo. ensaiando muito tempo pra ler, eu e minha companheira, a gente lê alguns livros juntos, e esse já tá rondando a gente um tempo já, e é bom você ter falado, até relembrei dele aqui agora. É Mas muito bom. muito boas dicas. É legal você falar do Vitor também, ele sempre aparece aqui nos episódios. Eu conversava com o Vitor na época pelo Twitter, né, extinto Twitter. E eu lembro que a gente tinha conversas breves, assim, mas eu sempre admirei muito a literatura dele. E o seu livro, Júlia, tem muito disso, assim, esse fluxo de consciência, essa brincadeira que você faz com as palavras. O livro é muito poético também. Eu gosto muito e gosto muito dessas partes que você usa, brinca com as linhas, com as formas, né. Eu gosto de ler em voz alta também, que eu acho que é um jeito de você resignificar aquele momento que parece que é outro ritmo, né. Quando a prosa tá correndo é um ritmo, e de repente você precisa ler mais devagar naqueles momentos mais reflexivos, talvez, assim. Eu vou deixar um livro de dica aqui que quando eu estava organizando para falar contigo, que é do Stênio Gardel, A Palavra que Resta. É um livro também muito afetivo, que acompanha um homem que não sabia ler e escondeu a sua sexualidade durante toda a vida, e já idoso ele aprende a ler para ler uma carta que mandaram para ele, no passado, Um Amor do Passado. É um livro muito bonito também. O Stênio é premiadíssimo, é um escritor que eu tenho vontade de trazer ele aqui, inclusive, espero que logo ele venha também falar um pouco, que é uma pessoa que merece ser ouvida. E onde que o pessoal te encontra? Onde que o pessoal encontra seu livro? O pessoal que quiser falar contigo, como é que faz? Me segue no Instagram, Jumorju, Jumorju, ou no TikTok. E é Mas muito no legal o seu Instagram, no Instagram. Instagram tenho mais followers. O seu Oi? Instagram é bom, eu me divirto, eu aprendo, eu sempre vejo os seus reels, eu sempre vejo seus vídeos, você contando coisas que você pensa, seus amores, enfim, é muito legal te acompanhar lá. Ah, obrigada, muito obrigada, adorei a nossa conversa.
Obrigado, viu? E já fica aqui o convite, quando você fizer o novo livro, for lançar, já fica o convite de vir aqui falar sobre ele também, que vai ser legal. Sim. Um bom Obrigada. complemento aqui com o papo de hoje. Obrigado, viu? Pessoal de casa, semana que vem, então, a gente volta. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.